Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos para o segundo domingo da Quaresma, nas meditações quaresmais de Santo Tomás de Aquino. Antes, vou pedir para que vocês sigam o canal, se inscrevam, curtam, compartilhem com seus grupos e escreve nos comentários que eu mando também o e-book das 46 meditações. Hoje vamos para a 12ª meditação de Santo Tomás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho nos convidou a falar sobre a transfiguração do Senhor, para a gente meditar, para a gente refletir aquele momento forte de oração em que Pedro, João e Tiago presenciam a transfiguração do Senhor, a presença de Moisés, de Elias, né? E naquele momento que Pedro fala para que, Senhor, eu posso construir 3 tendas para você, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias, exatamente para que fique confortável aquele momento, que é um momento não só íntimo com eles, mas com Deus Pai. Então, quem não quer chegar nesse ponto, nesse local, nesse momento da vida, e ninguém quer descer, ninguém quer ir embora da presença de Deus. E depois sim, quando a gente desceu o Monte Tabor, depois desse momento íntimo com a presença de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né, que surge nas nuvens também, na presença da Trindade, com os profetas, a gente precisa descer também o Monte Tabor, descer e continuar a nossa vida ordinária, mas já com essa alegria de termos a presença de Deus em nossas vidas e de ter visto nem que seja um pouquinho dessa glória de Deus. E a gente aqui na nossa vida ordinária, para vivermos a glória de Deus, a gente um pouquinho, né, esse aperitivo de céu aqui na terra é nosso caminho de oração, nossa vida espiritual, que é o que nos indica a Quaresma. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo domingo da Quaresma, se Deus Pai entregou Cristo à paixão. Em Romanos 8,32 vai dizer: o que não poupou nem o seu próprio Filho, mas por nós todos o entregou. Deus entrega o seu Filho para nos redimir do pecado. Ele deixa Cristo disponível para todo esse projeto de remissão em nossas vidas. Cristo sofreu voluntariamente e em obediência ao Pai. E de 3 modos Deus Pai entregou Cristo à paixão. Vamos ver agora o que Santo Tomás diz. O primeiro modo, conforme sua eterna vontade, determinou a paixão de Cristo para a libertação do gênero humano. De acordo com o que diz Isaías, o Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 6. O Senhor quis consumi-lo com os sofrimentos. O segundo tópico que Santo Tomás vai nos revelar é que porque lhe inspirou a vontade de sofrer por nós ao lhe infundir o amor. E na mesma passagem se lê, em Isaías, né? Foi oferecido porque ele mesmo quis. Então a doação, ela é uma doação única e voluntária de Jesus. O terceiro momento é por não livrá-lo da paixão, expondo-o a seus seguidores. Deus não quis livrar dessa paixão, ele quis que fosse até a morte e morte de cruz. Assim lemos no Evangelho de Mateus que o Senhor pendente na cruz dizia: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27, 46, ou seja, por que o expôs ao poder dos que o perseguem? E ali Deus o revelou o porquê daquilo tudo, de tanta dor, de tanto sofrimento, algo que já estava íntimo no coração de Jesus, mas na sua humanidade, mas conforme sua divindade, acabou sendo revelado naquele momento na cruz. É ímpio e cruel entregar a paixão e morte um inocente, contra a vontade dele. Não foi assim, porém, que Deus Pai entregou Cristo, mas sim por lhe ter inspirado a vontade de sofrer por nós. Por mais que a humanidade de Cristo dissesse que dói, que arde, que incomoda, que humilha, ao mesmo tempo
ele seguia obediente à vontade de Deus e ele sentia isso naquele momento. Nisso se demonstra tanto a severidade de Deus, que não quis perdoar os pecados sem a pena, o que observa o apóstolo em Romanos 8,32, o que não poupou nem o seu próprio filho, como até já falamos antes, como a sua bondade, pois dado que o homem não podia dar uma satisfação suficiente por meio de alguma pena que sofresse, deu-lhe alguém para cumprir essa satisfação. É o que assinala o apóstolo ao dizer: ele o entregou por todos nós. E a carta aos Romanos ainda diz: a quem, ou seja, Cristo, que Deus propôs como vítima de propiciação em virtude de seu sangue. Romanos 3, 25. A mesma ação ela é julgada boa ou má, dependendo das diferentes fontes que proceda. Assim, foi por amor que o Pai entregou Cristo, e o próprio Cristo se entregou. Por isso, ambos são louvados. Judas, porém, o entregou por cobiça, os judeus por inveja, e Pilatos por temor mundano, porque temia César. Por isso são todos censurados. Cristo, porém, conclui Santo Tomás, não foi devedor da morte por necessidade, mas por caridade para com os homens, por querer a salvação dos homens, e por caridade para com Deus, por querer cumprir a vontade. Como diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 39, não como eu quero, mas sim como tu queres. E é isso que, essa vontade de Deus que Jesus revelou nesse momento tão difícil, que a gente pode nos entregar à vontade de Deus, tanto em momentos bons, que a nossa vida precisa ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento, também como momentos difíceis. Senhor, não precisa fazer como eu quero, faça tudo o que tu queres nas nossas vidas. E esse é o caminho de vida espiritual que a gente precisa seguir. Na verdade, uma oração importante que a gente precisa fazer é: Senhor, não deixe que eu atrapalhe em instante nenhum os teus planos em minha vida, né? Como diz a música, os meus passos são seus, o meu próximo segundo é seu. Então, se não for assim, nem me deixe ir. E essa foi a 12ª meditação de Santo Tomás. Amanhã a gente continua, né? São 46 desse itinerário quaresmal. E que Deus sempre vos abençoe.